Muito bem, irmãos. Se você não abriu ainda, você pode acompanhar aqui. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém, queridos e amados irmãos? Muito bem, queridos. Se alguém chegasse para mim e perguntasse: pastor, como é que eu posso pegar as principais doutrinas da Bíblia? Qual o livro que eu deveria ler, que eu pudesse condensar as principais doutrinas da Bíblia? Eu diria: leia o livro de 1 João. São 5 capítulos e tem as principais doutrinas que todo cristão precisa saber. Só falta uma doutrina aqui em 1 João, que João não falou muito bem, que foi sobre a ressurreição. Mas João aqui fala da confissão de pecados, fala de Jesus como Salvador, ele fala da comunhão dos irmãos, ele fala das principais doutrinas que todo cristão precisa saber. Então, se você quer saber o que Deus espera de nós, leia o livro de 1 João, os 5 capítulos. Aí se você perguntar assim: qual é o versículo, pastor, que condensa todas as doutrinas da Bíblia? Aí eu vou mandar você ler o versículo de João, capítulo 3, versículo 16. Condensa toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. Condensa toda a Bíblia. Toda a Bíblia está justamente para isso, para dizer que Jesus veio, morreu para nos salvar, e aquele que crê tem a vida eterna. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, escrito por João, é interessante, irmãos, que ele diz que ele está falando daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu e daquilo que ele está anunciando, porque ele andou com Jesus durante todo o ministério de Jesus e foi até a cruz quando Jesus estava lá. Foi o único discípulo que viu Jesus dar o seu brado e entregar o Espírito ao Pai, porque João estava lá com Maria ao pé da cruz. João, ele estava naquele núcleo, irmãos, dos discípulos mais chegados de Jesus. Há alguns acontecimentos na Bíblia que somente 3 discípulos participaram: João, Tiago e Pedro. Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos estavam lá com Jesus no Getsêmani, antes de Jesus ser levado para ser crucificado. São os 3. Esses 3 discípulos viram ali a transfiguração de Jesus, né? Então há muitos acontecimentos na Bíblia que somente esses 3 discípulos estavam mais junto de Jesus. Inclusive João foi aquele que encostou a sua cabeça no peito de Jesus na hora da ceia. Esse João, irmãos, também foi um dos primeiros discípulos a ser convocado. Ele estava com seu irmão Tiago, eles eram filhos de Zebedeu, né, e de Salomé, e estavam lá, um costurando as redes e outro lá cuidando das suas atividades de pesca, e Jesus: ei, me segue que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então João era um dos primeiros discípulos do Senhor. Agora, o interessante também, irmãos,
que João, durante toda a sua vida como discípulo de Jesus, ele é muito parecido comigo e com você, né? Nós precisamos melhorar sempre alguma coisa, e na nossa caminhada com Jesus vai ser assim. E engraçado que esse núcleo que era mais chegado a Jesus, eles tinham o mesmo problema, Pedro, Tiago e João. Porque todos os três eram muito carnal, irmãos. Eram muito explosivos. Pedro não precisa nem falar. João, ele tinha um ódio cultural contra os samaritanos. Ele era tão explosivo, irmãos, que ele foi apelidado como filho do trovão. Teve um dia que ele pediu: Senhor, deixa eu orar e descer fogo do céu sobre esses samaritanos. Uma vez ele ficou com raiva porque ele disse assim: Senhor, tem um grupo aí que está curando aí no teu nome, isso não pode. Então Jesus disse: não, se é por nós, não é contra nós, deixa eles fazerem a obra. Então, esse grupo aqui, irmãos, era meio complicado, né? Até o dia da conversão. Alguns historiadores dizem, irmãos, que João, nos primeiros séculos ali, ele se mudou para Éfeso para fugir de uma guerra judaica, mais ou menos em 66 a 70. Houve essa guerra, e ele foge para Éfeso, uma cidade de Éfeso, né? E ali ele escreveu o Evangelho de João, no ano 85. João, ele escreveu 5 livros da Bíblia, no Novo Testamento, que é o Evangelho de João, que são as cartas 1º, 2º e 3º João, e o Apocalipse, que já foi no final da sua vida. Então ele escreveu 5 livros da Bíblia Sagrada. E ele foi o único, irmãos, que morreu de morte natural dos discípulos. Todos os outros discípulos morreram sendo como mártires, né? Foram mortos. Uns decapitados, como Paulo e Pedro. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia não ser digno de morrer como Jesus morreu. Crucificaram ele disse: não, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, segundo a tradição, mas me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro foi morto de cabeça para baixo, né? Paulo, nós sabemos que foi decapitado na época do Nero, imperador Nero. Foi decapitado. Então, o único que morreu de velhice, de morte natural, foi João. Não que os imperadores não quisessem matá-lo, porque há também um contexto histórico que diz que no tempo do imperador Domiciano, ele condenou João à morte, a ser colocado numa caldeira fervendo. E quando colocaram ele na caldeira fervendo, o óleo esfriou. E ele não morreu queimado. Aí o que foi que aconteceu? Como não poderia tentar matá-lo de novo, mandaram para a ilha de Patmos. E lá, na ilha de Patmos, como era projeto de Deus, ele recebeu todas as revelações do Apocalipse, daquilo que está acontecendo e vai acontecer ainda em breve. Amém, queridos e amados irmãos? Estão acompanhando até aí? Mas aí, irmãos, quando ele sai lá de Patmos, da ilha, que ele estava preso, o interessante é que ele volta para a cidade de Éfeso. E quem pastoreava aquela cidade, na ausência de João, era o jovem Timóteo. Morreu como pastor em Éfeso. Timóteo foi morto aquelas pessoas que não abraçaram o cristianismo, adoravam outros ídolos, mataram Timóteo, e foi justamente, os planos de Deus são incríveis. Para a igreja não ficar sem um pastor, foi justamente na época que João saiu de Patmos e voltou a pastorear a igreja de Éfeso. Mas, queridos e amados irmãos, o que eu acho bonito aqui nesta carta, ele escreve para a igreja, e ele escreve no momento em que a igreja estava sendo bombardeada por falsos mestres. E talvez seja por isso que há muitas doutrinas bíblicas aqui.
E também para motivar a igreja a ser fiel, continuar fiel, perseverando no amor de Jesus Cristo, com a esperança e as promessas do Senhor da vida eterna. É tudo que a igreja precisa, irmãos, para continuar firme. Não importa as épocas, não importa os tempos. Tudo que nós precisamos para continuar firmes no Senhor é nos motivarmos com as promessas do Senhor, que tudo isso um dia vai passar, mas um dia nós estaremos com o Senhor Jesus, e tem a promessa de vida eterna, e é para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós estamos marchando, e nós devemos passar por tudo isso, irmão, e também fugir dos falsos mestres que tem em todas as épocas, e ficar com os olhos em Jesus e na sua palavra, porque um dia nós estaremos para lá com Ele, amém? Então, irmãos, eu não vou pegar e estudar todo o livro de João com os irmãos, mas nós vamos ver aqui algumas coisas, tá bom? A primeira, eu quero meditar com você, justamente nesse texto, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Olha o que João nos diz. O que era desde o princípio, irmãos, porque Jesus, Ele é Deus. Antes que tudo fosse formado, Deus estava com o Pai. Tanto é que na criação do homem, se você lê o livro de Gênesis, como é que Deus diz? Façamos. Ele fala no plural, porque estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo ali, formando o homem. Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora também há uma coisa interessante, presta atenção que isso é muito interessante. No capítulo 1, Deus diz façamos. E no capítulo 2, diz, e assim formou Deus o homem do barro da terra. Porque façamos, irmãos, era como um projeto. Era como se estivesse na prancheta do engenheiro. Vamos fazer aqui o homem. Agora, formar do barro da terra, aí já é a execução do projeto. Então, quando o Senhor nosso Deus e Jesus Cristo, o Espírito Santo, façamos o homem, eles estavam em concordância como seria eu e você. Olha só que coisa maravilhosa. Você já pensou que no teu corpo, na tua estrutura, tem as digitais de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi Ele que nos projetou, foi Ele que nos formou, foi Ele que fez tudo como nós deveríamos ser. Amém? Por isso, deixe de reclamar desse nariz, rapaz. Deixe de reclamar dessa orelha, rapaz. Deixe de reclamar porque está uns quilinhos a mais. Não, logicamente aí dá para a gente... Mas foi na prancheta de Deus, meus irmãos. Deus lhe fez do jeito que você é. Amém ou não amém, irmãos? Você foi feito pelo Senhor nosso Deus. Desde lá. Desde o princípio. E aí ele diz assim, o que ouvimos... Ele passou 3 anos ouvindo Jesus pregar. O que vimos? Os milagres, Jesus dando ordem à natureza, paralíticos sendo curados, cegos encontrando visão, tudo isso ele viu. Com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Quem é a palavra da vida, irmãos? Quem é a palavra da vida, irmãos? Jesus, irmãos. O verbo, palavra, se fez carne e habitou entre nós. Você já pensou? A palavra, ela se fez carne e habitou entre nós, passeou entre nós, viveu entre nós. Jesus Cristo, o Logos de Deus, a palavra de Deus. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos.
e testificamos dela. E o que ele está fazendo? Ele ouviu, ele viu, ele tocou em Jesus, e agora, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada pelo Filho, Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Aqui, irmãos, está falando alguém que andou com Jesus. Aqui está falando alguém, irmãos, que viu Jesus e tocou em Jesus, e viu quão poderoso é o nosso Senhor. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também, ele está falando, ele está pregando, ele está anunciando, para quê, irmãos? Para que nós também, irmãos, tenhamos comunhão com a igreja, né? Quando ele diz conosco, é a igreja, e a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Então a primeira coisa, irmãos, que nós estamos vendo João testificar, é que Jesus, ele é real, amém? Diga, Jesus é real. Ele não é uma história criada, não é uma fantasia. O que João está dizendo aqui, irmãos, é que ele viu, que ele ouviu, que ele tocou nesse Jesus. O que ele está dizendo é que ele ouviu Jesus falar, e ele tinha visto com seus olhos. Não é nenhuma fantasia, irmãos. O Jesus que João viu é o mesmo Jesus que eu e você entregamos a nossas vidas. É um Jesus real, é um Jesus vivo. É por isso que eu louvei, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, irmãos. Amém, irmãos? Nós servimos um Jesus vivo. Nós não servimos nenhum Deus morto, um Deus que não pode falar, um Deus que não pode andar, um Deus que não pode se manifestar. Não, nós servimos um Deus que ele é vivo, que ele é real, que ele fala nos nossos dias, que ele manifesta o seu poder nos nossos dias. Nós servimos um Deus, um Senhor Jesus, que a palavra diz que ele está à direita do Pai, que ele intercede por mim e por você, que ele opera no nosso meio, que ele prometeu, se tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente. Ele está aqui esta noite, ele é real, ele é mais real do que o ar que nós respiramos aqui. Esse Jesus é real, irmãos. Ele não é nenhuma fábula. Algumas religiões, tem uma religião específica, que o fundador dessa religião, ele diz que um anjo apareceu a ele, com algumas pedras escritas por Deus, certo? Entregou essas pedras para ele, e aí quando as pessoas dizem, mas cadê essas pedras? Ele disse, não, eu não posso mostrar. Aí depois disse que as pedras sumiram. Nunca ninguém viu essas pedras. Nunca ninguém viu. Isso eu estou falando de agora, 1800 e pouco. Estou falando de tempos bíblicos não. E aí ele fez a sua doutrina, e aí ele fez a sua religião, que inclusive aqui no nosso Gereçade tem algumas igrejas, tudo em cima dessa sua tese, né? Porque ninguém nunca viu, só ele. Ninguém nunca viu essas pedras, e muito menos o anjo. É diferente de Jesus, irmãos. É diferente de Jesus. Jesus a gente não pode ver com os olhos físicos, mas a gente pode perceber ele pelo Espírito Santo de Deus. Jesus a gente talvez não possa ver hoje, mas a gente vê através da sua palavra, dos seus milagres. E quem testificou, quem testemunhou, quem viu, está dizendo, eu toquei nele, ele é real. Amém? Cristo, esse Cristo de João,
não é algo criado pela mente humana, não é uma fantasia ou alguma utopia, irmãos. Não, irmãos. O Filho de Deus, ele se tornou filho dos homens, para que nós, filhos dos homens, pudéssemos nos tornar filho de Deus. É por isso que nós somos hoje filhos de Deus. É por isso que hoje nós temos acesso à vida eterna, porque um dia Jesus Cristo, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Ele passou o que passou, venceu a morte, para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Aí você pode dizer, mas esse Jesus, como é que eu posso assim dizer que ele foi real? Irmão, eu só vou dizer uma coisa para você. Ele dividiu a história em antes dele e depois dele. Ele é um marco. Antes de Jesus e depois de Jesus. Hoje nós podemos, qualquer livro de história que nós vamos ler, antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque ele veio a este mundo. Ele veio a este mundo. Talvez você não atente, irmãos, para o grande milagre que foi isso. Talvez você não perceba a grandiosidade de que foi a vinda de Jesus a essa terra. Você imagine, uma vez eu fiz uma mensagem, assim, hipoteticamente, né? Só para a gente ter uma noção de que é a vinda de Jesus a essa terra. Imagina aí hoje, né, o Biden, né, que é o presidente dos Estados Unidos, a potência, a maior potência militar e econômica da terra. A China está bem pertinho de encostar, né? Mas ainda é os Estados Unidos. Aí você imagina o Biden, né? John Biden. Ele vindo aqui no Gereissati 3. O que ia acontecer? Iam cercar umas 10 ruas dessa aqui, de segurança, escolta, helicóptero. Iam parar primeiro de passar avião aqui em cima. O espaço aéreo ia ser bloqueado. Qualquer pessoa que fosse passar por essas ruas aqui ia ter que ser revistada, ia ter que ser tudo. Um homem da nação mais poderosa hoje da terra. Imagine ele vindo aqui no Gereissati 3, irmãos. Faça um exercício aí. O que ele vinha fazer aqui? Não, ia só comprar uma água mineral ali no mercantil ali. Aí não, né? Mas ele viesse aqui no Gereissati. Imagine o rebuliço aqui no Gereissati. Agora, você imagine Deus se fazendo carne. Aquele que criou esse mundo. Aquele que criou os homens. Aquele que tem o poder sobre a natureza. Ele descer do seu trono de glória. Ele se fazer carne, se fazer igual a mim e a você, e viver aqui, e terminar a sua vida humilhado, cuspido. Mas por que, pastor? O homem, o Deus Todo-Poderoso, se fazer carne e passar por tudo isso? Porque amou a mim e a você. Porque o que ele pagou, eu e você não poderiam pagar. Ele veio a este mundo para nos reconciliar novamente com o Pai. Porque Deus não desistiu da sua obra. Deus não desistiu de mim e nem de você. Por isso Jesus morreu por nós. Por isso que ele deixou o seu trono de glória e veio a esta terra. Se fez carne, irmãos. Você pode dizer glórias a Deus, irmãos? Então, queridos e amados irmãos, João, ele está testemunhando daquele que ele viu ensinar, viu perdoar pecados, ele viu Jesus tocar em leprosos, ele viu Jesus realizar milagres, ele viu Jesus chorar, ele viu Jesus suar gotas de sangue, quando estava para ir para a cruz do Calvário. Ele viu Jesus andar sobre as águas. Esse que está falando viu tudo isso, irmãos. E ele tem autoridade para falar. Aliás, o próprio Jesus disse isso. Veja aí, meu filho,
Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Jesus, ele é real, irmãos. O próprio Jesus diz isso aí, quando ele está fazendo a revelação do Apocalipse para João. Aí Jesus diz assim, olha, e eu, aí é João falando, e eu, quando o vi, Jesus, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, eu fui morto, mas eis que aqui estou o quê? Continuo morto. Vivo, estou vivo, para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus que hoje está no controle, controla a minha e a sua vida. É aquele que vive, irmãos. Não é um Deus morto. Jesus, ele é real. É por isso que o nome dele, lá em Isaías, é Deus conosco. O Emanuel. Porque ele é vivo e ele está conosco. Glórias a Deus. E aí, irmãos, seja sempre Deus, um Deus real nas nossas vidas, né? Vamos aí, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. João continua falando agora no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Volta para o versículo 1. Então ele diz, irmãos, agora, esse que viu Jesus, que tocou em Jesus, que ouviu Jesus, agora ele está testemunhando, ele diz, olha, eu que vos escrevo, está aqui, está escrito. Essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. A palavra de Deus, irmãos, está aqui para nos orientar. Não pequeis. Por quê, queridos? Ele nos alerta. Porque ele sabe que o pecado é uma afronta à santidade de Deus. Quando o ser humano decidiu lá no Éden pecar através de Adão e Eva, eles afrontaram a Deus, eles se rebelaram contra Deus. Então João agora, ele nos faz esse alerta: filhinhos, não pequeis, não pequeis. Foi o que a diaconisa Esther louvou aqui. Todos os dias nós temos que, o que ela falou, né? Lutar, irmãos, todos os dias, para lutar contra o pecado. Porque ele se apresenta todos os dias nas nossas vidas, irmãos. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos tentados. E aí, ele vem e diz assim: filhinhos, não pequeis. Não pequeis, não pequem, não afronte a Deus, a santidade de Deus. Filhinhos, não se rebelem contra Deus. Nós, irmãos, e ele aqui está falando para a igreja. Para a igreja. Por quê? Porque nós, irmãos, mesmo que entreguemos as nossas vidas a Jesus, todos os dias nós temos que andar em vigilância, porque nós estamos sujeitos à tentação. E nós podemos pecar contra o Senhor. Às vezes, até mesmo sem perceber. Por pensamentos, por palavras ou por atos, nós podemos pecar contra o Senhor. E ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas aí ele continua o versículo: mas, porque pode ocorrer um acidente na vida do cristão de pecar contra Deus, mas se alguém pecar, aí nós temos um advogado. Não foi notícia boa não, irmão, que eu falei aqui para os irmãos? Os irmãos ficaram tristes. Eu estou dizendo, se nós pecarmos, nós temos um advogado. Amém.
Os irmãos, parece que o cara foi triste que receberam um advogado. Nós temos um advogado, irmãos, né? Há uma frase que diz: para o pior problema, o melhor amigo. E é esse melhor amigo que se apresenta como nosso advogado. Ele se apresenta para nos defender. Agora vejam bem, irmão, o termo advogado, no original grego, quer dizer paracleto. É o mesma raiz lá do Espírito Santo. E eu tenho uma outra notícia para você. Você sabia que lá na carta de Éfeso, no capítulo 5, quando fala do marido e da esposa, a esposa é a mesma raiz paracleto? Olha aí. Você sabia, irmã, que a esposa tem a mesma raiz do Espírito Santo? Por que é a mesma raiz? De advogado, esposa e o Espírito Santo. Porque todos eles, irmãos, é nesse sentido. É de ajudar, é de consolar, é de apoiar. Tanto a esposa, como o Espírito Santo, como o advogado. Por isso que é a mesma raiz, a palavra paracleto, né? Então ele é aquele que fica ao nosso lado. É aquele que intercede por nós. É aquele, irmãos, que vai resolver as nossas questões. E consolar nas horas de dor, de medo, de solidão, é o Senhor Jesus. Por isso que nós temos um advogado em todos os momentos. E aí, irmãos, Jesus veio a este mundo e ele andou aqui 3 anos e meio. Ele é Deus, ele sabe como nós somos. Ele que nos formou, ele nos conhece, mas ele viu aqui, ele passou o que eu e você passamos. Jesus passou solidão, Jesus passou sede, Jesus passou dor, Jesus foi traído. Jesus, ele foi injustiçado, ele foi acusado injustamente. Tudo que eu e você podemos passar nessa terra, Jesus passou, meus irmãos. Então ele conhece na prática, ele sabe o que eu e você podemos passar, ou talvez o que você está passando hoje, Jesus conhece. Ele sabe a tua dor. Não é que ninguém disse, não. Primeiro porque ele é Deus, e porque ele passou aquilo que nós passamos nessa terra. Amém? E aí, irmãos, por que Jesus, ele conseguiu essa credencial de advogado, de ajudador? Porque o próprio João continua dizendo, vai à frente, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? O que significa? Nós sabemos que lá na antiga aliança se matava bodes, ovelhas. E ali, irmãos, o sangue daquelas ovelhas puras, sem defeito, eram oferecidas no lugar do pecado das pessoas. Jesus, ele deu o seu sangue uma vez por toda, pelos nossos pecados. E ele, somente ele poderia fazer isso, porque ele é o sacrifício perfeito. Ele não tinha pecado, ele não tinha culpa diante de Deus. Ele foi o sacrifício aceito pelo Pai. Somente ele podia morrer por mim e por você. Por isso ele é o sacrifício substituto. Ele substituiu a minha e a sua vida. E por isso ele é o nosso advogado. E por isso ele nos comprou. E por isso ele pagou o nosso preço. E por isso hoje nos dá direito, aqueles que recebem, aqueles que aceitam esse sacrifício, dá direito à entrada no céu, a salvação é eterna. Porque, irmãos, nós somos humanos, e nós temos esse livre-arbítrio, nós podemos receber ou rejeitar. Nada é imposto a ninguém. Jesus, ele morreu por nós e diz, olha, se você quiser a vida eterna, eu paguei o preço, receba. Mas tem pessoas que não querem receber esse presente de Deus. Aí é de cada um, né? João, irmãos, também tinha visto lá como foi que Jesus morreu. Ele estava diante do Calvário. Ele viu o sacrifício feito ali no Calvário. Vamos em frente,
1 João 3,2, já estamos encerrando, irmãos. O que mais João nos ensina, irmãos? 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Assim como é, o veremos. Então agora João, irmãos, ele começa a falar das promessas do Senhor para a vida de cada cristão da igreja. E ele, irmãos, ele começa a falar das coisas boas que vão vir sobre as nossas vidas. Logicamente, irmãos, nós já recebemos nessa vida tantas coisas boas de Cristo, irmãos. Nós já recebemos tantas coisas maravilhosas do Senhor, só em ter paz, só em ter alegria, esperança, o perdão de Deus, a certeza da salvação, já é coisas, irmão, de nós nos alegrarmos, ter uma vida feliz. Somente essas coisas que nós já recebemos de Deus, valeu a pena nós entregarmos nossas vidas para Jesus. Mas aí o Senhor oferece muito mais, irmãos. O Senhor oferece muito mais. Ele diz que nós seremos semelhantes a Ele. Você já parou para pensar nisso? Ser semelhante a Jesus? E o que ele está falando aqui, irmãos, não é ser semelhante nessa vida, não. Como Ele veio, não. Como homem, não. Lógico que Ele era Deus também. Mas é semelhante a Ele com nossos corpos glorificados. Semelhante a Jesus, onde nós não sentiremos mais nenhuma dor, onde nós não seremos mais limitados pelo tempo nem pelo espaço. Nós seremos semelhantes a Jesus, irmãos, onde nós não viveremos mais pelos sentimentos, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nós não veremos mais, seremos mais semelhantes a essas coisas. Amém, irmãos? Olha só as promessas, né? Seremos semelhantes, irmão, porque é diferente de ser igual, tá bom? Nós não seremos igual a Jesus, nós seremos semelhantes a Ele. Então, queridos, a vida cristã, nós crescemos para nos tornar parecido com Ele, dia após dia, dia após dia. Vamos correr um pouquinho, 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 11. O que é que João continua falando, irmãos? Vamos acompanhar, agora eu quero que vocês me ajudem. Vamos lá, 1, 2, 3. Amados. Vai em frente, pode ir em frente. Aquele amados, amém, glória a Deus, aplauda Jesus. Irmão, eu estava pensando aqui, daqui para o final, vai pegar no tranco, viu? Pegou aqueles carros, mas vai pegar, viu? Vai pegar daqui para o final do culto. Nós vamos fazer uma leitura bem. Muito bem, queridos, vejam bem. Agora João, irmãos, ele fala algo para a igreja, que a igreja, quando eu digo igreja, irmão, a igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra, ela tem que viver isso. Igreja só é igreja se tiver amor. Você pode repetir comigo? Igreja só é igreja se tiver amor. Se não tiver amor, irmãos, não é igreja.
O interessante é que o amor, irmãos, ele é algo que você pode dividir e nunca vai acabar. Não se preocupe não. Pode dividir amor com as pessoas, pode dar amor, que é uma coisa que nunca vai acabar, é infinito. Pode, né? Os dons espirituais, irmãos, que Deus derrama sobre a igreja, esses dons que muitas vezes as pessoas colocam acima de tantas outras coisas, esses dons só vão ter algum efeito se forem com amor. Tanto é que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele tem um capítulo só sobre o amor. Não adianta eu profetizar, irmão, sem amor. Não adianta. Sem amor não adianta profetizar. Não adianta, meus queridos e amados irmãos, qualquer dom, se for sem amor, não adianta, porque a igreja só é igreja se tiver amor. Isso, irmãos, não quer dizer que o amor que a gente entende como amor, não quer dizer que haja disciplina. Amém, irmãos? Disciplina também é amor. Mas não adianta a gente fazer trabalho social, filantropia, se não tiver amor. Não adianta. A igreja só é igreja se tiver amor. Toda vez que eu vejo falar de amor e igreja, eu me lembro do testemunho, irmãos, de alguém que me passou esse testemunho de uma igreja. E isso me marcou muito a forma, porque essa pessoa me mostrou a pessoa que fez isso e me falou. Um camarada, irmãos, ele era uma pessoa muito bem de posses, tinha condição. Na época, que isso já faz algum tempo, o carro dele era uma Hilux, né? Hoje ainda é um carro que não é todo mundo que consegue ter. Mas ele era muito bem de posse. E alguém chegou para essa pessoa, que sempre ele foi muito bem quisto na igreja. Ele nunca colocou a condição financeira dele como algo que separasse dos irmãos, e ele sempre foi muito bem quisto e sempre muito abençoador de muitos irmãos. Mas um dia, irmãos, as pessoas botaram ele à prova. Havia um irmão que já há bastante tempo não vinha para a igreja. Por quê, irmãos? Porque esse irmão estava cometido de um câncer na perna. E esse irmão ia às vezes no médico, e era medicado, mas teve um dia que os irmãos chamaram para ele e disseram: meu irmão, dá para você levar o irmão fulano de tal para o médico, porque não tem quem o leve. O problema é que ele está com um câncer muito forte e exala um mau cheiro muito grande na perna. E o irmão: pois não tem problema nenhum não, tem problema nenhum. E esse irmão, ele foi na casa desse outro irmão, pegou ele, colocou no banco de trás da sua Hilux, com a esposa do irmão. A esposa foi logo dizendo: irmão, pode deixar os vidros abertos mesmo, para o irmão mau cheiro. Ele: não, irmão, não me incomoda não tem problema nenhum não. Sabe o que é isso aí, irmãos? É amor. É amor, irmãos. Não é todo mundo que quer pagar um preço assim, não. A pessoa conduzir alguém, porque as pessoas hoje, nós vivemos numa época que não queremos mais ser incomodados, irmãos. E nem muito mais pagar um preço pelo irmão, pela irmã. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Principalmente hoje na era do celular, que as pessoas querem ter amizade à distância. Querem se falar à distância. Como eu falei aqui um dia desse, até em família, num quarto e outro na sala, é pelo celular. E ele foi, irmãos. Ele foi. Levou esse irmão. E isso é amor. Sabe, queridos? Às vezes as pessoas não querem nem conduzir uma pessoa sadia, que não exale nenhum mau cheiro. Eu sei que fede, porque uma vez eu levei uma irmã, eu não me lembro qual foi, para o hospital aqui de Maracanaú. Não me lembro qual foi a irmã. Foi uma irmã, acho que foi. E aí,
eu me lembro, irmãos, que eu estava, a irmã lá esperando ser atendida, ela e o esposo dela, e eu aqui em pé, né? E eu comecei a sentir um mau cheiro muito forte, assim de podridão. E eu olhei assim por lá, aí eu vi que tinha uma pessoa com cadeira de roda atrás de mim, toda com uma sonda, com um esparadrapo, com uma coisa assim, e quando eu vi que a pessoa estava assim, eu olhei, né? Mas eu disfarcei, porque eu estava sentindo o mau cheiro realmente. E depois que a pessoa entrou lá, aí me falaram, né? Que essa pessoa estava com câncer. Não sei onde era, mas exalava, né? Tem alguns cânceres que são terríveis. E aí ela exalava, e eu juntei essa história com esse testemunho. E a gente, irmãos, o amor, irmãos, ele supera essas barreiras. O amor supera essas barreiras, irmãos. Eu me lembro também que o cunhado de um irmão que congregava aqui conosco, uma vez me chamaram de madrugada, telefonou para mim. Por quê? Porque esse jovem estava drogado, tinha se trancado dentro de um quarto da casa, e a família toda com medo dele fazer alguma loucura com a vida dele, e ele quebrando tudo lá dentro do quarto. E esse irmão que congregava aqui conosco me chamou, e eu até pensei, o que eu vou fazer lá de madrugada? Porque a pessoa drogada é complicada da gente conversar. Mas eu fui, irmãos, eu fui e bateram na porta, o pastor está aqui, quer fazer uma oração. Abre aí para ele fazer uma oração. E ele quebrando lá as coisas dentro da casa, dentro do quarto que ele estava trancado. E eu comecei a falar com ele pela porta, rapaz, tenha calma. Meu filho, tenha calma. Não tem nada na vida que não se resolva. O que está havendo? Vamos conversar. Eu vou fazer uma oração por você, não precisa nem abrir a porta, fique só perto da porta. Comecei a orar, e comecei a falar com ele, e essa pessoa, esse jovem estava drogado, e ele começou a chorar, e ele decidiu abrir a porta. Só que quando ele abriu a porta, ele estava chorando, irmão, assim, tanto choro, e o catarro escorria por aqui, cheio de catarro, e ele drogado, e o catarro escorrendo. E eu disse, meu filho, tenha calma. Ele veio e me abraçou. Me abraçou, aí melecou tudo aqui. Eu abracei ele. Abracei, irmãos. Abracei. E aproveitei de estar abraçado aqui, orei por ele. Ele ainda estava drogado e tudo. Mas eu orei, irmãos. Eu orei porque tem um Deus que pode todas as coisas, na minha e na sua vida. Aquilo que a gente coloca muitas vezes como obstáculo, não é obstáculo para Deus, porque não tem impossíveis para Deus. E é assim, irmãos, a gente tem situações na igreja, com as pessoas, nós somos a igreja do Senhor, que somente o amor pode resolver. Amém ou não amém, meus irmãos? É desta maneira, irmãos. O cristianismo sem amor é um jardim sem flor. Não existe, irmãos, não existe. Não existe. E para concluir, irmãos, 1 João capítulo 5, versículo 10 ao 13. Os irmãos viram que nós pegamos alguns versículos do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E agora vamos encerrar no capítulo 5. Eu fiz só aqui uma amostra para os irmãos verem como as doutrinas bíblicas estão inseridas. Vamos lá. Agora eu quero ver mesmo se esse carro pegou velocidade mesmo. Nós vamos agora ler, irmãos, né? Agora nós vamos. Você sabe a diferença do carro do rico para o carro do pobre, né? Isso é uma brincadeira, viu, irmãos? Você sabe a diferença? Porque o carro do pobre é não vou. E o carro do rico, vamos, e vai embora. Então, não é que seja carro de rico, mas é um carro que vai pegar agora. Nós vamos ler agora com força mesmo, porque a palavra de Deus, ela tem autoridade. Vamos lá, 1, 2, 3, quem crê? É desse jeito, irmão. Os irmãos tomaram nem um caldinho de feijão de sair de carro, não.
É desse jeito, irmão. A gente lê a palavra de Deus com vontade. Muito bem, irmãos. Para encerrar. Vocês viram aí. Quem crê no Filho de Deus e em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porque se você não crê em Deus, irmãos, você está dizendo que o que Ele fez através do seu Filho Jesus foi uma mentira. Então, quem não crê em Deus está fazendo ele de mentiroso. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Né? Então, vejam bem, irmãos. A grande questão da vida espiritual, irmão, não é se nós somos moralmente bons. Ah, pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma boa pessoa, eu não mexo com ninguém. Eu sou o cara legal. Mas cara legal, irmão, sem Jesus não entra no céu. Sem Jesus não entra no céu. A grande questão não é se nós somos religiosos. Porque o religioso, irmãos, é aquele que pensa porque está cumprindo uma rotina, dá direito a entrar no céu. A grande questão não é se nós somos queridos pela sociedade, somos respeitados pela sociedade, se nós ajudamos as pessoas. Não, irmãos, a grande questão não é essa. A grande questão, irmãos, que nós devemos atentar, né? Tudo isso é bom da gente fazer, viu? Tudo isso é bom. A gente ajudar as pessoas, a gente ser respeitado, tudo isso é bom. Mas, queridos, esse não deve ser o nosso objetivo. Isso é a consequência. Isso tem que ser a consequência. E não a causa primária. Porque a causa primária tem que ser Jesus. Porque se nós recebermos Jesus nas nossas vidas, tudo isso vai ser consequência de uma pessoa que teme a Deus. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Para João, irmãos, o alvo, né? E para João, a única possibilidade verdadeira de vida é Jesus. Não tem uma outra possibilidade de vida, a não ser Jesus. Veja aí, Arthur, 1 João, capítulo 5, versículo 11. Vamos ver aqui alguns versículos para nós encerrarmos, amém? 1 João, ó, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem, irmãos? Seu Filho. Para João, que conheceu e viu, ele sabe que só vai ter vida se tiver o Filho, irmãos. Que vida, pastor? Tanto uma vida com abundância nessa vida, como a vida eterna, só em Jesus Cristo. Aí vamos lá para João também, agora o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 47. Vamos ver o que João, ele narra. Aliás, é o próprio Jesus, né? E eu sempre falo para a igreja, toda vez que você vê um versículo como esse, na verdade, que Jesus repete 2 vezes, ele está chamando a atenção. Opa, isso é uma coisa muito séria. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em quem, irmãos? Em Jesus, em mim. É Jesus falando aí. Tem o que, irmãos? Quem crê em Jesus, irmãos, tem a vida eterna. É por isso que as pessoas dizem, é por isso que os crentes só querem dizer que são salvos. Sim, se crê em Jesus, tem a vida eterna, é salvo. João 17:3. Só tem mais um versículo. E a vida eterna é esta. Você quer saber o que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 11, versículo 25 e 26, para encerrar. Agora preste atenção. João capítulo 11, versículo 25, depois o 26. Disse-lhe quem, igreja? Eu sou a ressurreição. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e o que? A vida. Quem crê em mim,
olha só, quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, o que vai acontecer? Viverá. Por quê, irmãos? Porque a gente pode morrer fisicamente, mas tem o Espírito, e esse nunca vai morrer, naquele que crê em Jesus. Esse mesmo que morra vai viver. Mesmo que o corpo físico morra, o Espírito vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. E Jesus pergunta para a igreja: você crê nisso? Amém? Só para concluir, irmãos, porque no final, João, no capítulo 5, deixa eu ver qual é o versículo aqui, Arthur, do 10 ao 13, é isso? É. A gente leu 5, do 10 ao 13. Pois vamos ler o 12 e o 13. Amém. Vamos encerrar. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você tem o Filho de Deus, irmãos? Você tem vida, irmãos. Vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tende a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Se você crê em Jesus, você tem direito à vida eterna. Você tem direito às mansões celestiais. Olha que notícia maravilhosa. Você que crê em Jesus, Jesus dá a vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé, glorificando ao Senhor sempre.